Capítulo 13º. Psicografia. Psicografia indireta. Cestas e pranchetas. Psicografia direta ou manual. 152. A ciência espírita progrediu como todas as outras, e mais rapidamente do que as outras. Porque alguns anos apenas nos separam desse meio primitivo e incompleto que se chamou trivialmente de as mesas falantes, e já se pode comunicar com os espíritos tão facilmente e tão rapidamente como os homens o fazem entre si, e isso pelos mesmos meios, a escrita e a palavra. A escrita tem, sobretudo, a vantagem de acusar mais materialmente a intervenção de uma potência oculta e de deixar traços que se podem conservar como nós o fazemos em nossa própria correspondência. O primeiro meio empregado foi o das pranchetas e das cestinhas, munidas de um lápis. Eis qual era a sua disposição. 153. Dissemos que uma pessoa dotada de uma aptidão especial pode imprimir um movimento de rotação a uma mesa ou a um objeto qualquer. Tomemos, no lugar de uma mesa, uma pequena cesta de 15 a 20 centímetros de diâmetro. Seja ela em madeira ou em vime, pouco importa, a substância é indiferente. Se, agora, através do fundo da cesta, se faz passar um lápis solidamente preso, a ponta por fora e embaixo, e que se a mantenham bem equilibrada sobre a ponta do lápis, este colocado sobre uma folha de papel, colocando os dedos sobre a borda da cesta, tomará seu movimento. Mas em lugar de girar, ela passeará o lápis em sentidos diversos sobre o papel, de maneira a formar, sejam riscos insignificantes, sejam caracteres de escrita. Se um espírito for evocado, e queira ele se comunicar, responderá não mais por pancadas, como na tipologia, mas por palavras escritas. O movimento da cesta não é mais automático como nas mesas girantes. Torna-se inteligente. Nesta disposição, o lápis, alcançando a extremidade da linha, não retorna mais sobre si mesmo para começar uma outra. Continua circularmente, de tal sorte que a linha da escrita forma uma espiral e é preciso girar várias vezes o papel para ler o que foi escrito. A escrita assim obtida não é sempre muito legível. As palavras não estão separadas. Mas o médium, por uma espécie de intuição, a decifra facilmente. Por medida de economia, pode-se substituir a ardósia e o lápis de ardósia por papel e lápis comuns. Designaremos esta cesta com o nome de cesta peão. Substitui-se algumas vezes a cesta por uma caixa de papelão muito semelhante às caixas de drágeas. O lápis em forma de eixo, como no jogo do peão. 154. Vários outros dispositivos foram imaginados para atender ao mesmo fim. O mais cômodo é o que chamaremos de cesta de bico, e que consiste em adaptar na cesta uma haste de madeira inclinada, fazendo sair de 10 a 15 centímetros de um lado na posição do mastro da proa de um navio. Por um buraco feito na extremidade dessa haste ou bico, se faz passar um lápis bastante longo para que a ponta repouse sobre o papel. O médium, tendo os dedos sobre as bordas da cesta, todo o aparelho se agita e o lápis escreve como no caso acima, com a diferença de que a escrita, em geral, é mais legível, as palavras separadas e as linhas não estão mais em espiral, mas se seguem como na escrita comum, o médium podendo facilmente reconduzir o lápis de uma linha a outra. Obtém-se assim dissertações de várias páginas, tão rapidamente como se escrevesse com a mão. 155. A inteligência que atua se manifesta, frequentemente, por outros sinais inequívocos. Chegado ao fim da página, o lápis faz espontaneamente um movimento para virá-la.
Se quer se reportar a uma passagem precedente, na mesma página ou em uma outra, procura com a ponta do lápis, como o faria com o dedo, depois a sublinha. Se o espírito quer, enfim, se dirigir a um dos assistentes, a extremidade da haste de madeira se dirige para ele. Para abreviar, exprime frequentemente as palavras sim e não por sinais de afirmação ou de negação, como fazemos com a cabeça. Se quer expressar a cólera e a impaciência, bate a golpes redobrados com a ponta do lápis e frequentemente a quebra. 156. Em lugar da cesta, algumas pessoas se servem de uma espécie de pequena mesa feita, a propósito, de 12 a 15 centímetros de comprimento por 5 a 6 de altura, de 3 pés, um dos quais leva um lápis. Os outros 2 são arredondados ou guarnecidos de uma pequena bola de marfim para deslizar facilmente sobre o papel. Outros se servem simplesmente de uma prancheta de 15 a 20 centímetros quadrados, triangular, oblonga ou oval. Sobre uma das bordas há um buraco oblíquo para colocar o lápis. Colocada para escrever, encontra-se inclinada e se apoia em um dos seus lados sobre o papel. O lado que se apoia sobre o papel está, algumas vezes, guarnecido de 2 pequenos roletes para facilitar o movimento. Concebe-se, de resto, que todas essas disposições nada têm de absoluto. A mais cômoda é a melhor. Com todos esses aparelhos, é preciso quase sempre que estejam em 2 pessoas, mas não é necessário que a segunda seja dotada da faculdade medianímica. Serve unicamente para manter o equilíbrio e diminuir a fadiga do médium. 157. Chamamos psicografia indireta a escrita assim obtida, por oposição à psicografia direta ou manual obtida pelo próprio médium. Para compreender este último procedimento, é preciso inteirar-se do que se passa nesta operação. O espírito estranho que se comunica age sobre o médium. Este, sob essa influência, dirige maquinalmente seu braço e sua mão para escrever sem ter, é pelo menos o caso mais comum, a menor consciência do que escreve. A mão atua sobre a cesta e a cesta sobre o lápis. Assim, não é a cesta que se torna inteligente, mas é um instrumento dirigido por uma inteligência. Não é, na realidade, senão um porta-lápis, um apêndice da mão, um intermediário entre a mão e o lápis. Suprimi esse intermediário e colocai o lápis na mão e tereis o mesmo resultado com um mecanismo